Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos ao nosso encontrinho semanal e na aula de hoje nós vamos fazer algumas operações com números racionais. Então vem comigo e vamos para a aula, tá? Eita, eu errei aqui na edição, deixei um traço aqui, mas tenho certeza que ele vai servir. Era para ele aparecer depois, mas ele quis aparecer antes, então vamos embora. A divisão é o seguinte, também é muito fácil para quem sabe fazer divisão com números naturais, com mais de uma casa, tá? Com mais de um algarismo, tá? Quem tem dificuldade de divisão de número natural, é óbvio que qualquer conta de divisão na sua vida todinha você sempre vai ter dificuldade. Por isso que é importante você trabalhar suas dificuldades para minimizar ela, porque sempre que aparecer um conteúdo com aquilo, você já vai estar desenrolando mais fácil, tá bom? Então a divisão entre números decimais é praticamente uma divisão normal com números naturais, só que com bastante algarismo. Por que com bastante algarismo? Porque a gente vai observar a quantidade de casas que tem à direita da vírgula, depois da vírgula, nos dois números. Se a quantidade for igual, você arranca a vírgula dos dois números e faz a conta com o que sobrar. Se a quantidade for diferente, você vai olhar o número que tem menos algarismos depois da vírgula e sair acrescentando zero até deixar eles iguais, a quantidade. Quando deixar igual, novamente é a mesma coisa. Arranca a vírgula e faz a conta com o número que sobrar. Às vezes explicando assim não dá muito para entender, então vamos para o exemplo que é mais fácil, tá? Temos aqui, ó, 23,375 dividido por 4,25. Então, a gente vai colocar assim, ele 23,375 dividido por 4,25. Tá certo? Então tá aí a divisão armada. Desse jeito que tá, a gente tem que olhar o seguinte: quantos números tem à direita da vírgula aqui, ó? Quantos algarismos? Desculpa, quando eu falo número, quero dizer algarismo. 1, 2, 3, tá? Então, aqui temos 3 algarismos depois da vírgula. E aqui só tem 2. Então, o que é que falou aqui em cima? Se tivesse igual, eu tirava a vírgula. Então, se tivesse igual, se aqui fosse 259, aí eu tirava a vírgula e fazia a conta. Mas está diferente. Então, dificuldade zero, pessoal. É só a gente acrescentar zeros no número que tem menos algarismos, né? Ou seja, esse, porque esse tem 3, esse tem 2. Então, quer dizer que esse tem menos algarismos depois da vírgula. Só estou contando depois da vírgula, não estou contando o número todo não, tá? Então tem 3, esse daqui tem 2 depois da vírgula. Então para a gente deixar igual, é só eu colocar um zero aqui, ó, no final, ó. Beleza? Para poder, por que eu coloquei o zero? Porque agora esse número aqui, ó, depois da vírgula, 1, 2, 3, e esse número aqui depois da vírgula, ó, 1, 2, 3. Agora está igual. Eu só quero saber a quantidade de algarismos depois da vírgula, nada mais, tá? Não se atrapalhem com isso. Então, agora a quantidade de algarismos depois da vírgula tá igual, né? Então, eu arranco a vírgula dos dois números. Depois que igualou, arranca a vírgula. Então, vai ficar 23.375 dividido para 4.250. Dessa maneira aqui, ó. Só tirei a vírgula, velho. Agora é só fazer a divisão. Então qual foi a dificuldade? Até agora nenhuma. A dificuldade que vai ter um pouquinho é para aquele aluno que se atrapalha em conta de dividir e não sabe fazer, porque agora vai ser uma divisão com um número um pouquinho maior, né? Não vai ser só aquela tabuadinha de 3, de 5, vai ser um número um pouquinho maior. Então, o que é que eu indico para vocês? Um rascunho do lado. Bota uma folha em branco do lado para você poder riscar, fazer o rascunho. Sempre você vai fazer o rascunho em relação ao número que está aqui, ó. Tá bom? Sempre vai ser em relação a ele.
Você vai fazer 4.250 vezes, e aí vai sair fazendo os testes para ver o resultado que chega mais perto de 23.375. Aí você vai fazer 4.250 vezes 3, aí vê se dá perto. 4.250 vezes 4, aí vê se dá perto. Ainda tá, você vai ver que ainda está um pouco longe, tá? Eu vou dar a resposta aqui. Então, 4.250 vezes 5, aí você vai encontrar 21.250. Eu já estou colocando a resposta aqui para o vídeo não ficar gigante, tá? Então, 21.250. Você viu que já tá relativamente perto, né? Se você fizer 4.250 vezes 6, vai passar, vai ser mais de 23.375. Como a gente sabe, não pode passar, né? Sempre tem que ser ou igual ou menor. Então você vai pegar esse número mesmo aqui. Esse 5 você vai jogar aqui, né, na resposta já, e vai fazer 23.375 menos 21.250, que foi a resposta que a gente encontrou aqui, tá? Quando o número é pequeno, vocês podem ver aí em aulas anteriores minhas, que eu sempre coloco de cabeça, né? Só que quando o número é grande, é mais fácil da gente se atrapalhar se for fazer de cabeça. Então é bom fazer a continha de menos. Então vai lá. Já coloquei a resposta total, né? 7 menos 5, 2, 3 menos 2, 1, e 3 menos 1, 2, 2 menos 2, 0, não colocou. Então sobrou 2.125, né? Foi o que sobrou. Agora você observa o seguinte: 2.125 dividido para 4.250 não dá. Por quê? Porque se eu fizer uma vez 4.250, já vai dar 4.250, que é mais do que esse. Então não dá para fazer essa conta. Então não dá, entre aspas, né? A gente lembra da aula anterior aí que quando a gente não consegue dividir o número, não é zero ainda. Não é zero e a gente não consegue dividir. A gente faz o quê? Coloca a vírgula aqui na resposta e acrescenta um zero no resto, tá? Então colocou a vírgula lá, acrescenta um zero aqui. Vai virar, o resultado também vai ser um número decimal. Então agora a gente vai fazer 21.250 dividido para 4.250. Aí você vai observar o seguinte: você vai fazer a mesma coisa. Se você for inteligente, você guardou o rascunho aí do lado, né? E guardando o rascunho, você é só olhar lá se você já tem essa resposta em alguma conta. E aí, por sorte, olha aqui para o lado, ó. A gente já tem a resposta nessa conta. 4.250 vezes 5 dá 21.250. Exatamente o que ele está pedindo aqui, ó. Então quer dizer que a resposta é 5. Aí a gente vai colocar 21.250 menos 21.250. Isso dá 0. Se deu 0, quer dizer o quê? Que acabou a conta. Tá bom? Então qual foi a dificuldade da divisão entre números decimais? Ao meu ver, como eu conheço meus alunos, né, a maioria de vocês, eu sei que muitos têm dificuldade em divisão. Então agora você vai ter que estar treinando divisão, porque as divisões aumentaram de tamanho, tá? Então você agora tem uma divisão por um número grande, tá? Não vai ser só por 5, não vai ser só por 6, 7, 8. Vai ser por números maiores, de mais algarismos, de 2, de 3, de 4 algarismos, certo? Então é bom você treinar a divisão. Para os que já sabem divisão, dificuldade aqui: só igualar a quantidade de casas decimais, ou seja, de números, de algarismos após a vírgula, iguala colocando zero no que tiver menos, certo? E aí, quando tiver igual, tira a vírgula dos dois números e divide. Se quando tivesse aqui já tivesse igual, você não precisava acrescentar zero nenhum, certo? Não acrescenta zero quando as quantidades de algarismos já são iguais. Só quando forem diferentes, aí você acrescenta no que tem menos. Beleza?
Demais, pessoal, é muito parecido com a soma, subtração, multiplicação e divisão de números naturais, o que a gente já sabe fazer, né? Só tem aí o detalhezinho da vírgula, mas são somente detalhes mesmo. Então agora a gente vai aqui para a nossa atividade. O link está aqui na descrição do vídeo e também no nosso grupo de mensagens lá pelo celular, né? Boa semana a todos, fiquem todos com Deus, boas aulas e bom estudo, tá bom? Tchau, tchau.